Já estamos ao vivo, gente. Boa noite, amigos da família Dá um Chute no Preconceito. Boa noite, visitantes da página. Já peço para deixar seus comentários, curtir e acompanhar o nosso movimento. E também peço para participar. Sejam participantes. Nós buscamos representatividade para as pessoas com T21, para as pessoas com síndrome de Down. E não é por acaso que muitos ainda hoje sintam pena, medo ou desconfiança de uma pessoa, desconfiança da capacidade de uma pessoa com síndrome de Down. Para isso que estamos aqui hoje, para quebrar esses paradigmas, esses preconceitos e mostrar para toda a sociedade que toda a pessoa com síndrome de Down é capaz de atingir seus objetivos. Para isso, basta acreditar, tirar o rótulo do preconceito e estimular. E para isso, hoje, para cumprir nosso objetivo, hoje nós estamos aqui para falar da importância da família nesse processo que é tão importante na inclusão através da educação. Então, hoje, a educação está ocorrendo através de meios digitais, por causa da pandemia. Então, hoje nós estamos aqui para falar desse processo. Então, bora lá para a nossa sexta live. Aqui na bancada, hoje eu tenho o prazer de dividir esse espaço com a professora e doutora Gilka, com a Adri, a mãe da Anitta, do Chico e da Dora, e a Vivi, que vai participar hoje para acompanhar a sua participação aí de casa. Então, pergunte, comente, deixe seu comentário e participe hoje com a gente dessa live. Então, boa noite, Gilka. Tudo bem contigo? Boa noite, pessoal do grupo T21. É um prazer enorme estar entre vocês. Para quem me conhece, meu nome é Gilka Lucena Kortmann. Eu trabalho desde 1974 com crianças com síndrome de Down e suas famílias. Então, mesmo aposentada da escola especial, a qual trabalhei muitos anos, e da universidade, a qual tive a oportunidade de trabalhar como orientadora de pós-graduação, de psicopedagogia, como professora de mestrado e doutorado, orientando várias teses e dissertações sobre a temática. O prazer de estar entre os meus pares, entre os meus pais. Eu sou possessiva, vocês vão ver que eu falo os meus pais, as minhas crianças, porque é um trabalho que eu sou apaixonada e posso contar para todos os pais que estão aqui presentes como nasceram as crianças lá de 74 que fazem no dia de hoje. Fé, força e determinação, porque o primeiro lugar de inclusão é no espaço familiar. É isso que eu escrevo, é isso que eu acredito e é isso que eu trabalho. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso debate, à nossa discussão. Tá certo, Gilka. Obrigado. E boa noite para ti, Adri. Tudo bem contigo, Adri? Oi, boa noite. Prazer estar aqui representando as famílias do Dá um Chute no Preconceito. Meu nome é Adriana, muitos me conhecem, muitos amigos devem estar prestigiando as famílias. Eu sou a mãe da Anitta, da Dora, do Francisco. Como formação profissional, eu sou arquiteta urbanista, sou evangelizadora espírita e colorada. Foi essa a minha definição no convite da live, mais ou menos assim eu me defino. E é um prazer estar aqui, poder representar o grupo, aprender muito com a Gigi e com todos, com os comentários, com as trocas. Eu acho que é a beleza da vida, é a gente aprender e dividir o que a gente aprende, e não só a busca que a gente tem do Dar um Chute no Preconceito para minha filha Dora, que é T21, mas para todo T21 que já nasceu e para aqueles que ainda vão nascer. A gente tem que dividir conhecimento, nos ajudar, que é um caminho ainda longo a ser percorrido, mas com muito amor e dedicação a gente consegue chegar nos nossos objetivos.
Então, um prazer e boa noite a todos. Adri, juntos somos mais fortes, querida. Ah, com certeza. Vivi! E aí, Vivi, boa noite. Tudo bem contigo, Vivi? Boa noite, colegas. Boa noite, pessoal que está assistindo. É um orgulho muito, é uma honra para mim estar aqui junto com vocês hoje, aprendendo um pouco mais, porque a gente conhece um pouco, né? Depois que a gente recebe uma criança especial, uma criança com síndrome de Down, uma criança com algum tipo de deficiência, a gente vai atrás, pesquisa, mas a gente está em constante aprendizagem. Então, hoje a gente está aqui com uma professora cheia de coisas interessantes, né? Cheia de novas ideias, que a gente vai aproveitar muito. Então, meu nome é Viviane, né? Mas como o Jonas me chamou de Vivi, eu gosto de ser chamada de Vivi, podem me chamar de Vivi, prefiro assim. Faço parte do grupo da Um Chute já faz bastante tempo, né? Quase lá desde o começo também. Faço parte da comissão, né? Tenho muito orgulho de dizer que a gente participa ali, encabeçando algumas ideias, algumas lutas, algumas bandeiras. E sou mãe do Mark e mãe do Eric, que tem síndrome de Down, e é aluno regular aqui da nossa cidade de Gravataí, né? Aluno do ensino regular, está no 2º ano. E hoje eu vou fazer uma participação, assim, fazendo a interação com o público, né? Vendo quem é que está aí prestigiando e os comentários de vocês, as perguntas. Eu que vou fazer esse intermédio hoje. É isso aí. Tá certo, Vivi. Obrigado. Olha só, eu quero já iniciar essa nossa live aqui perguntando para a Gilca, porque a gente tem muitas perguntas para fazer para a Gilca nessa noite. E a minha primeira pergunta para ti, Gilca, vai ser, diante da pandemia que nós estamos vivendo, infelizmente, né? Como está acontecendo a educação aqui no Rio Grande do Sul? Bem, a educação das crianças do Rio Grande do Sul, bem como de todo o Brasil, estão sendo guiados primeiramente pelas normas e orientações do Ministério da Educação e Cultura, sendo que todas as secretarias de educação dos estados, mais as orientações municipais e das suas direções de ensino, têm adequado conforme os seus municípios, conforme o seu estado e conforme as normas que vêm do MEC, para que todas as crianças, em função da dificuldade em que nos encontramos no mundo nesse momento, possamos orientar, trabalhar e, de toda forma, através da metodologia EAD, prestarmos assessoria às nossas crianças e às nossas famílias. Quando nós falamos em metodologia EAD, nós temos que pensar primeiramente que EAD não significa somente tecnologia. Eu linko a primeira frase que eu falei para vocês quando eu abri neste momento, dizendo que unir a tecnologia, mas propiciar que a criança esteja em casa, assessorada por sua família, e como nós falamos das nossas crianças do grupo T21 e todas as outras, se não tiver uma inclusão familiar, uma família que sente junto, uma família que oriente, é a oportunidade, Jonas, Vivi, Adri, para que os pais possam retomar aquilo que estava distante. Os pais estavam, por força do trabalho, entregando seus filhos nos maternais de manhã, ou nas escolas de tempo integral de manhã, às 7 horas, iam para o trabalho e retomavam seus filhos às 19 horas quando voltavam. Parece que o Papai do Céu lá em cima disse: pare o mundo. Cadê o lugar da família? Onde estão vocês? Retomem os seus lugares, assumam seus filhos. A educação dos filhos não é da escola, é da família. E neste momento, as instituições de ensino
se veem também muito assustadas, os professores não estão preparados com o mundo tecnológico, se desdobrando de forma assíncrona e assíncrona para poder atender os seus estudantes e delegando para os pais a tarefa de acompanhar os seus filhos naquilo que puder, mas principalmente o fato de estejam junto com seus filhos, olhem o que eles estão aprendendo, acompanhem o desenvolvimento deles, assim como os nossos pais, assim como a minha mãe fazia no tempo que eu fui educada lá na década de 70, que a minha mãe me botava numa cadeira, num banquinho de 4 patas, sentada na mesa da cozinha, enquanto ela fazia o almoço, e ia me perguntando como é que fazia a tabuada, como é que era a conjugação dos verbos, mas ela sabia tudo que eu aprendia diariamente. E hoje, em função da correria do dia a dia, os pais não tinham mais tempo para isso. E o Papai do Céu disse: para o mundo, vamos recomeçar. Olhem para os seus filhos, assumam o que vocês, o compromisso que vocês tiveram, espiritualmente também, teologicamente falando, assumam o compromisso de serem pais. Esse lugar é um lugar sagrado. Não é somente uma educação de casa, uma educação do lar, mas é uma educação também formal. É a educação de valores, é onde passa, onde perpassa toda a nossa marca, é onde fica as questões impressas das marcas psíquicas que nós deixamos nos nossos filhos através do nosso modelo, da nossa educação e do nossa experiência, do nosso modelo de ser pai, de ser mãe. Olha no meu olho, não é assim que eu digo, Adriana? Olhe no meu olho. Avante. Tu consegue. E os pais podem fazer o mesmo. Tá certo, Gilka. A gente sempre fala, né, que a participação da família é fundamental em todo o processo da pessoa, não só com síndrome de Down, ou autista, mas para todas as pessoas. E, Gilka, já não posso deixar também de te perguntar para ti como é que está sendo a participação da família nesse contexto. A gente já falou aqui um pouco, mas como é que é essencial, a gente sabe, mas conta mais sobre a participação da família. Eu vou falar de todas as famílias, porque apesar de ser uma senhora jubilada, como diz na minha terra, aposentada, eu continuo trabalhando em universidade e trabalhando também no atendimento das minhas, olha o possessivo, das minhas crianças com síndrome, com autismo e todas as outras que nós atendemos diariamente, todos os dias, em todos os momentos. Então, uma das dificuldades que nós encontramos é a questão do acesso das nossas crianças que são de escola pública, que muitas delas não têm condições de ter uma internet. Nós temos muitas crianças que a família não possui um celular. Eu trabalho com crianças também com muitas dificuldades econômicas, e essas famílias, elas têm que passar semanalmente na escola para pegar um saquinho com os exercícios que a prof, que a Sora, como elas dizem, dão para que os pais continuem as atividades com seus filhos. Veja a dificuldade que tem pais que não são alfabetizados e não conseguem fazer, não conseguem entender o que a prof está querendo que ela acompanhe essas crianças. E no meio disso tudo, tenho crianças com síndrome de Down, com paralisia cerebral, com autismo, ou com autismo com outras comorbidades, ou com síndrome de Down com outras comorbidades associadas. E isso é o grande empecilho que nós, enquanto educadoras, temos neste momento frente à pandemia. Por outro lado, nós temos pais tão dedicados, tão guerreiros, que estão, se não semanalmente, 2, 3 vezes na semana conosco, não é, Adri? Sentam do lado do filho e a gente fica do lado de cá, macaqueando, porque o professor tem que ser criativo, sim. Nós temos que usar da nossa articulação o mais possível.
nós temos que nos reinventar, porque se nós falarmos, eu sempre dizia para as minhas alunas na faculdade de pedagogia, de psicopedagogia, se a nossa voz for linear, se nós falarmos macio, parem, crianças, fiquem quietas, prestem atenção, a criança vai dormindo, vai ficando cansada, vai ficando desanimada, mas tu tem que enfatizar. Olha aqui, fulana, atenção, olha a letrinha A se faz assim, no ar, agora A e o tio, o tio, a cobrinha, como é que fica? Ão. E lá vamos nós construindo a alfabetização da gurizada com síndrome de Down, da gurizada com espectro autismo, da gurizada que não consegue pegar o lápis porque tem alguma paralisia cerebral, e a gente diz, firma, postura, segura a cabeça, para as T21, fecha a boquinha, respira pelo nariz, não quero língua para fora. E lá vamos nós. O professor tem que se reinventar. Os pais têm que estar sentados do lado da criança com vontade, com determinação, mas uma coisa que a gente falou tanto essa semana, e eu homenageio a mãe aqui neste momento, a todas as mães guerreiras de crianças que precisam, sim, de um acompanhamento diário, pontual, de todas as coisas que precisa fazer, desde sentar-se, postura, cabeça, respiração, linguinha dentro da boca, segure de forma correta. Isso é manejo de pai, sim. O pai, junto com a gente, ajuda a gente a fazer essas coisas. E o pai dizendo, vamos lá, avante, cadê as minhas estrelinhas? Ali na ponta, por favor, me dá uma. Conseguiu, ponto. Merece hoje uma estrela. E lá vamos nós, enfatizando cognitivamente as crianças, uma estrela, valeu 2 estrelas, hoje tu ganhou 3 estrelas. E as crianças vão se motivando. E quando nós pegamos crianças menores, olha, casualmente eu estou com a minha mesa bordada, o que eu tenho? Eu tenho figuras, eu tenho letras, eu tenho alfabeto, eu tenho palitos para contar. E nós vamos contando. Eu com palito aqui, a família com palito lá, mas a mãe tem que estar junto. Resiliência. Essa é a palavra, Adri? Repetir, repetir e repetir. Porque crianças... Paciência. Crianças com síndrome de Down, que são as que nós estamos falando hoje, elas aprendem através das questões visuais. Então, elas precisam ver, elas precisam ouvir. Lembrem o que eu falo sempre nas nossas reuniões, falo sempre em sala de aula, quando eu estou dando aula. Lobo temporal esquerdo, processamento auditivo. Então, dependendo de como a criança processa essa informação, o lobo parietal vai fazer a leitura disso que nós recebemos e, consequentemente, manda para o córtex pré-frontal, que vai buscar as memórias de curta duração, de longa duração e a ativação de todas as coisas que a gente está falando e conexão. Na criança com síndrome de Down, que tem o tamanho do cérebro 3 vezes menor que o tamanho do nosso cérebro, isso não sou eu quem digo, eu fiz meu mestrado na Unicinos em 95, em síndrome de Down e orientação para a família. Lá naquela época, Rosenberg, que é um neurologista, já dizia, nós temos que repetir, repetir e repetir. E se você continuar um conteúdo novo no dia de amanhã, faça um feedback de tudo que você trabalhou até aqui, acrescente mais um. No final do mês, você vai colocar conteúdo novo, revise tudo sempre e mais um. Nunca esqueça o que ficou para trás, porque se você parar, eles esquecem. Então, eu não tenho preconceito, isso que eu vou falar é contra a lei, né? Mas eu vou falar porque é o que eu acredito. E como eu trabalho desde 74, eu sou uma prof antiga que está contando para vocês da experiência que teve durante toda a vida, durante todos os dias da minha vida, eu atendi crianças com síndrome de Down e família. Todos.
Pode ser que um dia eu tenha atendido mais autistas ou mais crianças com paralisia cerebral, mas todos os dias eu atendi crianças com síndrome de Down, pequenas, adolescentes ou adultas hoje no mercado de trabalho. E uma das coisas que a gente fala é respeito ao outro, respeito ao tempo do outro. O meu tempo não é o tempo da nossa criança, do nosso adolescente ou do nosso adulto. Nós somos acelerados. E eles têm um tempo único. E se tiver que ser essa alfabetização em etapas, ou seja, ele consegue ir até aqui na alfabetização, e nós vamos continuar o ano que vem com outra parte, auxiliado pelas questões das parceiras da fonoaudiologia, da psicologia, da TO, seja lá profissional que for, da psicopedagogia, puxando para o meu lado, da neuropsicóloga, puxando para o meu lado. Então, nós vamos conseguir um trabalho integrado. Pelo amor de Deus, pais, não comecem um trabalho e não deixem pela metade. Uma grande tristeza que eu tenho, tenho tempo ainda de falar, porque eu fico empolgada falando, né? Engato uma primeira, esqueço de trocar marcha. Tenho aí, Jonas, só para complementar? Temos todo o tempo para falar, Gilca. A gente está encantado te ouvindo. Pode falar. Me frear, porque eu sei que tem mais gente perguntando coisa, querendo coisa. Então, o que eu ia dizer para vocês é que as crianças, além de terem o tempo delas, nós temos que ficar muito atentos que nem todas correspondem. A fulana se alfabetizou com 6 anos, outra com 7. Cada uma tem um cérebro, não é o fato de ter síndrome de Down que são todos iguais. Lembrem, questões genéticas. Todas as crianças, não são só as crianças com síndrome de Down. Questões genéticas. Já diz o doutor Zan, né? Zan Mustache, sim, querido parceiro, meu parceiro de curso lá em Manaus. A gente trabalha quase todos os anos com o grupo de Manaus, governo de Manaus, ele é meu parceiro de viagem e a gente trabalha com o grupo de lá. E aí, assim, a questão genética somada às questões culturais. Quando a gente fala em questão cultural, é a cultura da família. De que forma a sua família, Jonas, encara as questões do desenvolvimento desse filho? Quais são as crenças? Quando eu falo em crenças, eu falo daquilo que as famílias acreditam. E não são crenças religiosas somente. As crenças religiosas também influenciam, mas as crenças do dia a dia. Quando eu falo em crenças de família, eu falo dos segredos, das coisas que não são ditas, do passar a mão por cima, do fazer de conta que é bebê. Ah, ele é tão pequenininho, deixa eu dar um beijinho na boca. Eu estalo o olho assim, não. Criança de 3 anos não é bebê. Criança de 3 anos não dorme no quarto com mãe e pai. Porque se ele dorme na cama com mãe e pai, significa que eu ponho ele no lugar de bebê e exijo dele uma postura de menino de 3, de 5, de 7. Com 7 anos, toma uma madeira, chupa um bico. A mãe dá banho, o pai dá banho. Ajudam a vestir. Para, gente. Qual é o filho de vocês que, dito normal, com 7 anos vocês dão uma madeira, botam na cama, sem contar, eu posso falar porque eu tenho uma formação em terapia de casal e família, desde 93, pelo grupo do CEF, do Centro de Estudos da Família e do Indivíduo. Pertenço também à HTF, que é a Associação Gaúcha de Terapia de Família, a Abratef brasileira. Então, eu me permito entrar numa área familiar e dizer para vocês, tocar no dedo de não sei quem, mas que serviu o chapéu para quem for. Qual é o lugar que a criança ocupa no meio de um casal? Não precisa me responder. O que faz uma criança na cama de um adulto, respirando junto com os adultos? Lugar de casal é lugar de casal. Lugar de família é separado. É separado. Lugar de família é lugar de pai, de mãe e dos filhos. Família nuclear. E de família extensa, coloca daí as tias, os avós e todo aquele rosário de família de origem da qual a gente é originária. Mas o lugar da criança é no espaço dela. E mesmo que no quarto não tenha lugar, porque a casa é um cômodo só,
se divide com uma cortina, se não tem cortina, pega um lençol e prega lá em cima com taxas, ou seja, lá com preguinho, para que o espaço de casal seja um, o espaço da criança seja outro. E não cobrem da criança lugar de menino de escola se vocês tratam ele lá em casa como um bebê. Se vocês dão tudo na boca, dão tudo na mão, dão um banho e ainda fazem nhenhenhê, nenê da mamãe. Não. Postura de acordo com o ciclo de desenvolvimento da criança. Aí nós teremos crianças de acordo com a idade do seu desenvolvimento. Me chamo de sargentão, não tem importância. Eu prefiro ser honesta e falar e olhar no olho, e dizer, Jonas, olha o meu olho, Vivi, olha o meu olho. Adri, eu já te falei, eu já disse tantas vezes. Mira aqui, é assim. Eu acredito. Eu já fiz tantas vezes, mais de 40 anos tem dado certo. Gilca, e isso é um processo que nós, pais de pessoas com síndrome de Down, com T21, a trissomia 21, nós lutamos pela independência deles na fase adulta. Nós, digamos aqui, porque nós temos filhos, movimento Dá um Chute no Preconceito é de 2016, então os nossos filhos aqui, filho da Vivi, o Eric, a Dora, da Adriana, a Luísa, minha filha, são pequenos, e nós lutamos para que eles sejam independentes, e tudo isso começa pelo que tu está falando, Gilca. Não tem como não dar, querer que eles sejam independentes se a gente trata eles como bebê. E outro ponto que eu queria comentar é a cultura que nós estamos querendo quebrar, que é a cultura do preconceito, e para isso as famílias têm que estar presentes para quebrar todo esse preconceito, né? Mas eu já quero emendar aqui, gente, para a Adri, sua primeira participação, Adri, porque eu quero que tu relate a tua experiência com a Dora. Como é que tem sido a educação da Dora nesse tempo de pandemia? Bom, como a Gilca comentou, não é fácil, foi uma adaptação para todos, né? Jamais imaginávamos o que está acontecendo hoje, jamais. Enfim, a Dora está no nível 3, né? 3B, na escola Dom Feliciano. Ele está repetindo por opção familiar, terapeutas e escola. Para o ano que vem, né, se ela tiver em condições de ingressar ao primeiro ano. Então, ela tem aula online, tem um horário à tarde, então tem um horário da tarde que a professora coloca ali no Classroom, que é no aplicativo, que geralmente é o mesmo horário todos os dias. Então, é a turminha toda, todos os colegas, a professora, todos os colegas que podem entrar. Ela, algumas vezes, faz as atividades junto com a professora, acompanhando o livro, e outras vezes a professora faz outras atividades afim com o tema, mas depois ela faz o livro separado conosco. Então, sempre ou está eu, ou está o pai, né, meu marido, o Afonso, que acompanhamos ela. E ela desenvolve todo o trabalho que a professora passa ali. Alguns poucos pontos a gente precisa fazer uma adaptação, daí mandar no e-mail para a professora, dizendo que aquela atividade ela teve uma certa dificuldade, mas muito pouco em todo esse primeiro semestre, e a professora também manda material de reforço. Está trabalhando os números, a quantificação, as cores, a temperatura, a estação do ano. Então, ela manda algumas coisas a mais para o e-mail da Dora, né? E a gente imprime ou faz também, né? Faz algumas coisas online, no próprio computador, digamos assim, né? Não estou sabendo me expressar. De forma não escrita no papel, para tirar uma foto e mandar. Mas no próprio computador ela resolve, faz a atividade e a gente já fica registrado. Então, é cansativo, né? Porque a gente está fazendo um papel do professor, né? De forma alguma querendo tomar o lugar de quem estudou. Eu sou filha de professora com muito orgulho, professora primária, minha mãe, e a minha irmã, professora também de nível superior, mas são professoras, e eu respeito muito, mas a gente está tendo que se virar para poder auxiliá-la da melhor forma possível, né?
Então, é dessa maneira. Ela também tem as terapias que a gente manteve paradas, digamos assim, né? Porque eram presenciais, e aí começamos a retomar faz uns 2 meses com a Gilca, que é a psicopedagoga. Ela tinha o apoio da outra psicopedagoga, a Michele, aqui em Gravataí também, mas a Michele, em função da gestação e do nascimento do Theo, ela teve que se afastar, então a gente não faz nada presencial, porque realmente estamos procurando o máximo possível nos cuidar, a gente sai o mínimo possível, né, em função do trabalho e algumas outras obrigações, mas usa todos os protocolos das orientações de saúde e eles não saem de casa, as crianças não saem de casa. Então, adoram muito menos, médico, revisões, nada. Está tudo parado até que passe o pior momento e a gente possa, porque o T21, ele tem uma imunidade mais baixa e a gente não quer arriscar, então a gente procura se proteger. Então, com isso, a gente retomou online com a Gilca, a fono dela, que é a Olinda, no momento não trabalha online, está fazendo presencial, mas a Gilca também tem a formação em fono, então ela dá um apoio, estamos fazendo 2 vezes por semana. E atividades que algumas coisas a Michele também mandou por e-mail, e a fono também mandou para fazer no computador ou impressa, então a gente está trabalhando, tem que estimular o tempo todo, né? Como a Gilca comentou, rever sempre o que foi trabalhado e seguir estimulando. É mais ou menos isso, Jonas, que eu tenho para colocar. Tá certo, Adri. Estamos todos nessa luta. E, Gilca, eu já quero fazer uma pergunta para ti, perguntando se é a primeira vez que tu trabalha nesse formato online de atendimento, e quero saber como está sendo para ti esse formato de atendimento e se está tendo o resultado esperado. Jonas, não, há uns 4, 5 anos atrás, eu tive um grande susto, porque uma das crianças que eu atendia, pequena, ainda em fase de educação infantil, final de educação infantil, foi transferida para Bahrein, na Arábia Saudita, e a escola lá era uma escola britânica, e ela é uma brasileira que chegou lá e precisava falar inglês, numa escola, um inglês britânico, numa escola britânica. Então, o primeiro susto que eu levei foi trabalhar 2 vezes por semana, intensivamente, eu, como psicopedagoga, 2 vezes a psicóloga, e de 15 em 15 dias a psiquiatra, acompanhando a família, nessa adaptação de uma nova cultura, por transferência do pai, mas que teve enorme sucesso, a escola extremamente rígida, me mandava todo o material no início da semana para que eu preparasse o material e ajudasse a menina, até porque lá as crianças são alfabetizadas aos 5 anos, e a menina estava fazendo 5 anos, ela já entrou, aliás, 6 anos, já entrou direto no 2º ano. E eu, desesperada, atrás, tentando recuperar o material todo que eles estavam aplicando, mas foi uma disciplina para mim enorme, disciplina de enfrentar o computador, disciplina de enfrentar as aulas, e principalmente numa língua difícil, que é o inglês britânico. Mas, graças a Deus, alfabetizada, culturalmente adaptada na terra, olha, dando conta do recado, e quando vem, hoje em dia, corrige o meu inglês. Então, esse foi o primeiro grande desafio. E tu me perguntou também como é que eu estou vendo esse trabalho em relação às minhas crianças? Isso, como é que está sendo para ti porque normalmente o atendimento que nós estamos falando aqui das crianças, parte de estimulação, ele é muito presencial, né? É olho no olho, como tu falaste, né? E a gente fica perguntando como é que é olho no olho através da tela. Isso que é. Eu estou fazendo nesse momento, Jonas, olha para mim, presta atenção no que eu estou te dizendo, senta direito, postura, respira, caderno adequado, os braços em cima da mesa,
bem a questão de ver as questões de psicomotricidade, ou seja, o corpo adequado em relação às questões de aprendizagem. Eu aprendi com a doutora Nilra Rota, que é uma grande mestre, uma neuropediatra do Hospital de Clínicas, e que eu leio os livros dela até hoje, mas foi a minha base escolar de aprendizagem, porque eu atendi as crianças que ela era neuropediatra quando eu morava em Bagé, lá na fronteira com o Uruguai. E ela me dizia, a educação passa pelo corpo, se não passar pelo corpo, não é educação. Então, nós temos que moldar e modular a questão postural das nossas crianças, a questão de respiração, a questão de adequação de corpo frente a uma mesa, frente a uma cadeira, frente a um caderno. Nós temos que dar o tempo da nossa criança que tem síndrome de Down e que muitas vezes tem um tônus muito baixo pelas questões da hipotonia, e muitas vezes deita em cima da cadeira e aí tu tem que dizer para o pai, opa, não é só questão de postura, será que eu não estou encontrando aqui uma questão endocrinológica? Será que não é um hipotiroidismo, um hipertiroidismo? Crianças com síndrome de Down, muitas delas têm comorbidade com hipo ou com hipertiroidismo e eles têm muita sonolência, eles deitam em cima da classe, eles querem sempre ficar muito cansados e muitas vezes muito malandro, eles levam isso tudo junto. E daí tu tem que saber decifrar e fazer posturar e fazer com que ela repita. Repete comigo, olha para mim, estou falando então agora. Como é que é teu nome? Adriana. Repete, Adriana. Vivi. Jonas. Não é Zo, é Jo. E aí nós vamos adequando a fala, a postura e a escrita. Agora nós vamos escrever. Tu escreve, eu vou escrever aqui, vê se está igual ao meu. Eu escrevi assim, vamos ver, pontuou? Estrela para você. Eu gosto, mas tu tem que segurar, te dá um cansaço muito maior, tu tem que preparar, tu tem que motivar, tu tem que adequar as questões linguísticas, que é uma das coisas que eu aprendi muito na faculdade, no século passado, década de 70. Adequa a tua postura e modula a tua voz para que tu possa prender e apreender essa criança. E mesmo assim, muitas vezes elas escapam. Aí tu estala o olho e diz, estou falando com você. Me olhe, por favor. Tá certo, Gil. Não tá brigando comigo, não, Gigi. Não está brigando. A Gigi está pedindo pay attention, please. Pay attention, please. É certo, Gil. Eu acho que todos nós estamos aprendendo com essas ferramentas digitais, né, nessa pandemia. Sim. Buscamos reuniões online, né, as nossas palestras da jornada. A gente não está dando conta, gente, que a gente está fazendo a nossa jornada, primeira jornada a conhecer para entender através das... Esse é o nosso objetivo da jornada, né, Adri? A gente está fazendo esse processo... Verdade. Esse processo virtual. A né? semana tu comentaste isso no grupo ali, né, Jonas? A gente, claro, ficou um pouco bem frustrado, porque a gente fez toda uma programação, nossos convidados queridos, enfim, mas não ocorreu em função da pandemia, mas a gente teve... nem lembro de qual de nós teve a ideia e como é que isso tudo começou, mas a brilhante ideia de começar com as lives, do grupo não ficar parado, do movimento Dá um Chute não ficar parado, a gente não pode ficar parado, a gente tem que continuar a nossa luta, continuar trocando experiência, continuar nos ajudando. E como é que a gente vai fazer? Live, vamos fazer live, agora a moda da live, vamos para live. E tá dando certo, porque cada semana, né, a gente está trazendo conhecimento, troca de experiência, e está sendo muito bom, e a jornada está acontecendo assim. Vou contar para vocês. É difícil, mas é muito mais cômodo o fato de tu não precisar sair de casa. O tempo que tu economiza pela estrada, dirigindo, correndo, procurando estacionamento. Tu senta e tu põe trocentas mesas na volta, como eu tô nesse momento. Assessoria de um, assessoria de outro, senão é a Natasha me socorrer. Vocês sabem? Então, luz para cima, luz para baixo é um pandemônio.
se monta uma sala, um estúdio na hora, e lá estamos nós aprendendo também. Todo mundo na comodidade de casa. Não é gostoso? Eu vou contar uma fofoca para vocês. O Ministério da Educação prevê, eu assisti um representante do Ministério da Educação na mesa do Simples-Cinep, aqui no Rio Grande do Sul, falando que mesmo depois da pandemia, a educação vai ser híbrida. Então, está na hora de todo mundo aprender como eu, ainda aluna, de cada uma das ferramentas que entra. É Blackboard, é Teams, é Meet, é Google for Education. E lá vamos nós, cada dia uma aprendizagem nova. Com certeza. E Vivi, como é que está a participação do público na nossa live de hoje? Eu estou bem feliz. Estou vendo bastante gente conhecida participando aqui. Vou citar alguns nomes, né, das pessoas que estão prestigiando e aprendendo com a gente um pouco nessa noite. A Bruna, professora da sala de recursos da escola do Eric, né? Conversamos com ela hoje, teve uma videoaula com o Eric, foi bem produtiva, ela está lá participando. A Simone Coelho, que é do Núcleo da Educação Especial, né? Nossa parceira, sempre junto com a gente. Essa moça, Valéria Pisolotto, deve ser parente da Aninha. Da Ana. Ela também participou bastante. A Luciane Silveira Silva também está junto. A Pati, que é a mãe do Luca, do nosso grupo. A Kelly, mãe da Lara. A Carla, mãe da Leandra. O Enzo, que é irmão da Lulu. Ele também está aí. O Enzo está aí, prestigia. A gente fala com esse tom porque é uma criança, né? A Charlene, mãe do Tominhas. Então, tem gente lá de Glorinha, do Maracanã. A Neiva, que também é uma apoiadora do nosso movimento, uma grande amiga. A Laure, mãe do Luquinhas, também está prestigiando. A Ju, mãe da Isadora. A Lisandra, mãe da Rafa. Eu estou falando as mães que participam do grupo Dá um Chute no Preconceito. Porque, por incrível que pareça, o grupo, ele tem um número de 60 e poucas famílias. Então, é um número bem expressivo para um grupo que começou em 2016, né? Claro que nem todos são atuantes, eu estou lendo aqui pessoas que estão participando, talvez outras mães também estejam, né? Não consegui ler todas ainda. A Gisele Killing, não dá para a gente não citar o nome dela, porque é uma parceira, uma amiga, Abraço, né? Gisele. Uma querida. A Desirê Petkoff, a Ana Elvira, isso, eu não sei ler muito bem os sobrenomes aqui. Então, a gente tem gente lá de Santo Antônio da Patrulha assistindo, de Porto Alegre. Tem de Canoas né, também, né, Vivi? Tem de Canoas também. Tem aqui de Canoas. Eu vi alguém de Canoas. Porto Alegre, minha equipe. Marcelo Machado. Eu vi que tinha gente de Canoas aqui nos comentários. Uma das psicólogas da minha equipe também eu vi o nome. Algumas cumprimentando a Gil. Cuiabá, gente. Mato Grosso, Cuiabá tem aqui, eu vou botar na tela. Legal. Jonas, assim, ó, eu vou ler alguns comentários, tá? Eu tô com a minha página que tá um pouco atrasada, mas eu vou ler alguns que eu fiz um print aqui. Da Ana Elvira Nhoque Pereira. Ela disse que é muito importante esse trabalho com os pais através do diálogo aberto e franco. A Valéria Pisolotto diz que a família é essencial para todas as crianças, a inclusão começa na família. Com certeza. Vamos lá. A Deise Paim, ela está dizendo que é de Canoas, né? E a cidade dela está atrasada em relação à inclusão. Que ela sentiu que na educação infantil a menina desenvolveu, né? O filho ou a filha desenvolveu muito. Mas no ensino fundamental ela não está satisfeita, foi uma decepção. Deixa eu ver o que é mais aqui. A Laure colocou Gilca.
tivemos acompanhamento com a Ai, a Marilene Marilene Cardoso, é aluna, querida. que foi tua aluna. Isso, parece que estou vendo ela explicar tudo isso, que deve ter aprendido realmente Amada como Mari. você. Quem mais? A Kellen Correia, Gilca, está dizendo que o Juan está com muita saudade de Sumiu! ti. Eu vou buscar a família inteira. E a Adri, a Luciane Silveira, Olha aqui, seus ó, filhos são Eu adoráveis. sou temos de suspeita, Paraíba. né? Temos uma pessoa de Paraíba aqui, ó, Edneide Maria, ó, São Domingo do Cariri, Paraíba. Olha o nosso Brasil aí representado, gente. Legal. Tem Esteio também, vi Esteio aqui também. Show. Tem a psicóloga que trabalha na minha equipe, a Lu. Lu, querida. Porto Alegre. Que bom, Jonas, me ajuda aí. A Eliane Francalin disse perfeito. Os pais muitas vezes pensam que a escola tem a obrigação de educar, né? Às vezes há esse desafio do entendimento do que é o papel da escola e do que é o papel do pai. Eu acho que agora, em função da pandemia, a gente está vivendo muito isso, né? A gente está descobrindo o quão é difícil, né? O quanto trabalho, às vezes, o professor lá na sala de aula, mesmo com o aluno presencial, passa, né? Os pais, isso, a pandemia, ela está servindo para muitas coisas, né? Isso que a Gilca falou da gente ter que aprender as ferramentas, né? E tá usando isso nesse momento como único recurso para poder ter esse contato com os alunos, mas nenhuma ferramenta, e agora eu vou puxar um pouquinho para o nosso lado, né, Gilca, da educação, nenhuma ferramenta substitui o Com professor. certeza. A gente ficou muito evidente isso, né? É possível fazer, né? A gente faz da melhor forma possível no momento, mas não substitui o presencial, o olho a olho, o tete a tete, como a Gilca falou, né? Isso é muito importante, principalmente para os nossos filhos, que eles precisam que a gente puxe, né, mais a atenção deles, que a gente canalize toda a atenção deles para a gente, né? Aquela criança que tem um pouquinho mais de dificuldade de atenção. E a convivência Mas eu acho social, que é né, isso, Joana. Vivi? Que a escola, ela ensina, a família educa, mas a escola é importante não só por ensinar, mas pela convivência, né? Como o Jonas diz, sempre o Jonas diz, e com uma boa leitura de que quem ganha não é a Dora só por estar numa escola regular, são os colegas que tem uma colega T21 e que vão ser pessoas diferentes e melhores, porque vão aprender com a diversidade. Um negro, como é o Francisco, um autista, porque o mundo não é igual, as pessoas são diferentes, e a gente só aprende as diferenças convivendo com elas. Então, a escola é essencial, a gente está num momento, né, assim, que não gostaríamos, necessário, mas que logo, assim que possível, né, desejamos poder estar todos juntos, né, na escola. Lá é o lugar. Tá certo, Adri. Tem gente aqui de Sapiranga, Verdade. Viamão, Cachoeirinha também, tô botando aqui na tela. Muito legal a participação de vocês, porque essa mesa aqui não é só nós quatro aqui, nossa mesa não, na verdade, nossas 4 mesas, né, porque a gente está em 4 lugares diferentes, mas é todos de vocês aí que estão participando dessa live, o intuito é comente aqui que a gente vai falar. E eu quero já perguntar para ti, Gilca, se tu indica para alguns pacientes seguirem esse tipo de atendimento online. Olha, eu li agora, não sei se eu peguei o nome direito, uma moça chamada Valéria falando que nada substitui o afeto. Eu gostaria de me aliar a Valéria, me desculpe se eu não estou dizendo o nome correto, é Valéria Pisolotto, de dizer que eu estou contigo, que nenhuma ferramenta substitui o abraço, o afeto, o carinho, e não existe trabalho de educador nenhum, muito menos de um educador especial, se não passar primeiro por uma coisa chamada afetividade. O enlace do abraço, o enlace do olhar. E
repetindo o que a nossa mestre parceira de trabalho, Alicia Fernandes, que não está mais entre nós presencialmente, mas está espiritualmente, nos ensinava e nos dizia tanto. Para aprender, temos que ter 2 instrumentos. Um que ensina e outro que aprende. Mas no meio deles, uma coisa chamada o desejo, levar o desejo ao outro de aprender. Eu só levo o desejo de aprender se eu tiver uma coisa chamada afeto, crença naquilo que eu estou fazendo, crença no outro, mas credibilidade naquilo que eu vou fazer. Não se vai para uma sala de educação especial simplesmente porque são crianças com déficits sem preparo, sem metodologia, sem estudo, sem preparação. Eu disse para vocês que eu sou uma senhora rubilada, como dizem os uruguaios, mas eu estudo todos os dias. Eu voltei à faculdade, aos bancos escolares novamente, para minha 3ª graduação, apesar de ter... Olha a Daniela Fontoura, minha aluna. Foi psicopedagoga, foi minha aluna na graduação de psico. Então, apesar de ter mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas nada me titula capacitada se eu não estiver todos os dias engajada com uma coisa chamada leitura da família, leitura da criança. Não é leitura de conteúdos, porque cada criança precisa de uma forma específica da gente poder agir. Ela precisa do meu olhar específico de poder ler e ver o que é que aquela criança está precisando, qual é a teoria, qual é o afeto, qual é o afago e qual é a modulação que eu vou trabalhar com ela. Não é porque é DAO que todo mundo é do mesmo jeito. Não. Vou repetir aqui, cada um tem uma família, cada um tem uma genética, cada um tem a sua história pessoal, com a sua cultura, com seus segredos familiares, com as crenças familiares que perpassam as histórias das crianças e muitas famílias não se dão conta que isso vai modulando e vai formando a questão da identidade dessa criança. Então, muitas pessoas me perguntam por que fulano fez estimulação temprana contigo e o ciclano também, e um desenvolveu mais que o outro. Tu puxou mais por um do que por outro? Tu deu mais atenção para este do que para aquele? Por que o filho dela, que entrou junto com o meu na estimulação, junto contigo, está falando mais e o meu não está falando? Eu pergunto, de que jeito tu estimula teu filho? Como é que você olha para ele? O que você exige dele? E exigir é desde bebê. E eu vi o Fernando Patzlovski, que eu acho que é esse sobrenome deles, porque o filho do Fernando veio para mim com Dias, bem pequenininho, tá lá, ó, beijão. E eu dizia para o pequenininho, e dizia para o Fernando, exige, cobra, postura, língua para dentro, senta, olha, pega, uma mãozinha, outra mãozinha, toca. Coitadinho, não tem coitadinho, vamos trabalhar, vamos crer, vamos apostar. Lembrem de uma coisa, nós temos plasticidade neuronal, sim, e nós temos essa plasticidade graças aos estudos de Luria, que nos mostrou que é possível o nosso cérebro se regenerar e aprender, até o momento de morrer. No entanto, nós não podemos esquecer de uma coisa chamada poda neural. E a poda neural dos 3 anos, dos 5 anos, dos 7 anos, dos 12 anos, ela vai cobrar de nós profissionais e dos pais o que você fez com teu filho até os 3 anos, que é a idade crucial de desenvolvimento desse cérebro. O que foi feito com essa criança de 0 a 3 anos? E dos 3 aos 5, qual foi a preparação que você fez? E a entrada na escola? E a entrada para a adolescência? O que você estimulou? O que você deixou de estimular? E aquelas mães que guerreiramente, mães, pais, né?
que de forma guerreira estiveram juntos. E aí que eu quero lembrar vocês uma coisa. Eu iniciei o tratamento de fono, mas ele estava tão bem que eu retirei da fono. Porque ele estava falando. E se você não for na fono, não continuar na fono, não continuar os exercícios, ele vai esquecer, ele vai regredir, ele vai se enrolar, ele não vai falar adequadamente. Mas esse trabalho é para toda a vida? Não. É o quanto eles tiverem capacidade de crescimento e de aquisição. Até que o profissional diga, está na hora. Não adianta ir uma vez, 2 vezes, de vez em quando. Nenhum profissional tem bola de cristal. É um trabalho contínuo, é um trabalho ferrenho, é um trabalho que não é simpático para nós. Eu sei, a própria Adri, que está aqui junto comigo, e os pais que conhecem meu trabalho, as minhas alunas também, o quanto eu cobro e digo, não adianta ser visita. Visita ao trabalho contínuo. Não funciona. Eu vou na Gigi. Sempre. Vamos trabalhar. Vamos ser guerreiro. E outra coisa, eu quero trazer hoje, agora, em voga, uma coisa que aconteceu comigo hoje. Os pais dizem, mas a gente não tem dinheiro. A gente não tem condições. Nós temos um percentual que a gente abre na clínica para as pessoas que não têm condições. Pois então eu vou contar para vocês. Eu atendi 3 vezes uma menina de 5 meses, sem condições necessárias, em questão de vulnerabilidade social bem séria. Conseguimos passe livre, conseguimos vale transporte, conseguimos Bolsa Família, encaminhamos para a parte assistencial da cidade, que dá leite, dá alimentação, tudo. O que acontece? Não me aparece. Faz 2 sessões que eu não enxergo, e eu liguei para a mãe e perguntei, por que tu não veio hoje? Eu estou esperando, a tua pequena não pode esperar. Ela tem um tônus a ser trabalhado, ela tem que fazer uma construção de desenvolvimento neuropsicomotriz, ela precisa falar, ela precisa sentar, ela precisa adequar. Me desculpa, eu marquei uma faxina, mas a faxina que eu marquei não poderia ser outro dia? Tinha que ser no horário da estimulação? Então, eu digo para vocês que, às vezes, quando a gente libera, dá, as pessoas não valorizam. E eu aprendi isso, e tenho aprendido bastante também na faculdade, que nós precisamos, às vezes, pagar um percentual X pelo trabalho que é delegado em prol dos nossos filhos, para a gente poder valorizar. É a mesma coisa da marca da calça jeans. Você compra uma calça jeans Fórum, mas você compra uma outra calça jeans mais simples, num lugar mais simples, numa lojinha simples da esquina. Qual é que você vai usar mais, porque é de mais valor? Fórum. É igual a outra, só um rótulo atrás. O trabalho é a mesma coisa. Eu tenho ficado muito triste. Hoje a gente ainda discutiu na equipe. Puxa, tantas famílias precisando, nós liberamos um horário inteiro para criança e orientação para a família, para o pessoal do CRAS, para assistente social. Me apareceu uma conselheira tutelar. Segunda sessão perdida. E não é o caso único, é muitos casos. Então a gente fica se perguntando, onde está a inclusão da família? É disso que eu falo. Sabe, Gilka, um dos nossos objetivos aqui, como movimento, é sempre levar a importância da estimulação precoce, da educação, porque isso é cultural. Claro. É cultural, as pessoas acham que, ok, tudo bem, né? Não vou trocar por pintou um serviço, não vou levar a minha filha na estimulação, porque é levar essa informação de tão importante especialmente na fase iniciais da vida, do 1 aos 3 anos, né? O cérebro está em formação e tudo, levar essa informação. Leve seu filho, não desista dele, acredite. Então, é aqui que a gente está com esse objetivo de levar todas as pessoas. E, Gilka, todas as nossas lives, nós deixamos algumas pequenas dicas para o pessoal aí de casa, que está acompanhando,
bastante aqui a nossa live de hoje, a gente deixa pequenas dicas para as famílias, para terem bons resultados. Lógico que em toda live aqui, a gente já deu várias dicas, mas tem como resumir algumas para o pessoal que está assistindo, para todos, né? Como eu disse, né? Tem como resumir algumas Sim. dicas para o pessoal? Eu sempre digo, acredite. Eu tenho o maior orgulho de dizer para vocês que eu tenho várias crianças que foram minhas um dia, que hoje são jovens, que trabalham na GCO, que trabalham na Betanin, que trabalham em outras empresas, que têm participação em lucros, que tem noivo, tem noiva, com síndrome de Down, que usa uma aliança de ouro. Eu brinco muito, tu deu uma aliança de ouro ou uma aliança de latinha para tua noiva? Não, eu dei uma aliança de ouro. Trabalhei e dei uma aliança de ouro. Por que síndrome de Down não pode ter noiva, não pode casar? Então, eles trabalham, eles têm o dinheiro deles, eles levam a família para viajar, porque eles têm os prolabores, eles têm que ser tratados como jovens. Eu tenho mães que dizem assim, quando é que tu vai poder namorar? Quando tu crescer, quando tu tiver 15 anos. Chega os 15 anos, elas continuam tratando como criança. E aí, quando chega a questão da idade de jovem adulto, eles ficam sempre achando que a criança não querem... Não. Oi, Dodó. Não querem que o jovem tenha uma vida... Oi, meu bem, que linda! Não querem que o jovem tenha a sua vida independente. Então, eu falo de uma coisa chamada credibilidade. Então, falar em credibilidade na criança é falar desde cedo de uma coisa chamada autonomia. Então, fé, que vai dar certo, autonomia dessa criança, sempre sentem, conversem, não tem espaço para fazer o que se quer. As coisas têm que ser organizadas. Precisamos usar de uma comunicação paradoxal, né? Você é muito madura, Dodó, eu conto com você. Você é bonita, você vai ganhar uma estrela linda como a estrela que você é. Vamos fazer, você vai conseguir. O teste positivo sempre é possível. Não gostei. Eu gosto da Adriana dizendo, não gostei dessa letra, saindo da linha. A bundinha da letra tem que estar bem colada na linha. Faz de novo. Vamos apagar, né, Dodó? Mas eu não quero apagar. Apaga e faz em cima da linha. Perfeição. Vamos lá. Desde sempre. Serenidade de pai e de mãe, colocando sempre o voto de confiança e de crédito de que a criança sabe fazer. E que se não conseguiu fazer agora tão perfeito, porque realmente não conseguiu, a gente vê que não foi preguiça, a gente sempre diga, da próxima vez vai sair melhor. Mas eu acredito em você. Eu tenho certeza. Mas eu tenho mais certeza ainda que o grupo Dá o Chute no Preconceito está fazendo um excelente trabalho, que vocês vão organizar as crianças, os adolescentes e os jovens das famílias de vocês, e que vocês vão cobrar das crianças de vocês, desde cedo, a responsabilidade na hora certa, porque a hora de ser criança é ser criança, eles têm que brincar, eles têm que trabalhar, mas eles também têm que estudar. Eles têm que ter responsabilidade em relação a isso. Nunca duvidem, nunca passem a mão por cima. A gente pode fazer isso tudo com afeto. A gente consegue, fazendo com afeto, com credibilidade e, acima de tudo, com uma coisa que eu chamo fé. Somente cheguei até aqui na minha vida. Conto para vocês, 17 de setembro de 1974 até agora, porque o velho lá em cima nunca me abandonou. E a mão de Nossa Senhora me deu esta missão de estar com os pais e mães de crianças que precisam da minha ajuda. Assim, eu acredito, eu espero estar podendo fazer por cada uma das famílias que contam e que procuram com o nosso trabalho o melhor. E um dia, quando eu for embora daqui, ele vai perguntar para mim, quando eu chegar lá na porta do céu, o que tu fizesse pelas crianças que eu botei nas tuas mãos? Eu tenho certeza que eu não vou dizer para ele eu fiz mais ou menos, eu vou dizer eu fiz tudo quanto me foi possível. Se mais eu não fiz, foi porque eu não tive condições. Obrigada. Agora que eu vi a Dora aqui na live, explodiu o fofurômetro aqui no
nos comentários. Princesa. Mas eu não podia não deixar de comentar, gente, que eu até me emocionei agora, porque um dia eles vão estar no nosso lugar aqui, não nós. Nós não precisamos, o nosso sonho é não precisar mais fazer o que a gente está fazendo, porque eles vão fazer por si. Eu acredito neles. E, bom, vamos lá, vamos encerrar essa live, gente, que está muito legal. Gilca, desde já eu já agradeço a tua participação e eu vou abrir aqui o espaço para as considerações finais. E começando por ti, Gilca. Agradeço ao pessoal que teve credibilidade na minha presença entre vocês, o fato de me convidarem e de crerem que a minha participação poderia ajudá-los em repensar algumas coisas a respeito do atendimento das nossas crianças, dos nossos jovens e dos nossos jovens adultos, sempre na certeza que nós nos esforçamos para dar para vocês o melhor. Digo mais uma vez, apesar de aposentada, a minha missão não terminou. E é por isso que eu não cruzo os braços para ser simplesmente vó, porque o mesmo tempo de duração do Chute no Preconceito, que nasceu em 2016, em 2016 nasceu meu primeiro neto. Então, eu consigo dividir o espaço de ser vó, mas de ser vó de todos. Não só do meu Pedro, não só da minha Lívia, que nasce em novembro. Eu sou vó de todas as crianças que precisam de mim, do meu trabalho, do meu esforço, da minha garra e de toda a minha crença nesse trabalho com as crianças com síndrome de Down, com autismo, um nome que tiver, porque atrás desses nomes existe crianças, existe Dodó, existe um monte de crianças, Mateus, João, o nome é o que interessa. A síndrome é só um apêndice. Obrigada para vocês, muito carinho e conte sempre com a nossa equipe. Nesse momento, eu represento a direção da Clínica Mediação, Centro de Terapias Integradas de Canoas. Muito obrigada. Obrigado, Gilca, de coração, pelas palavras nessa noite. Adri, suas considerações finais, amiga. Ai, gratidão a Gilca, a todos os outros companheiros, profissionais que já participaram, que ainda vão participar conosco. Eu digo que se Deus nos deu, e aí eu digo como família, uma missão de receber um filho com T21, que é filho igual a Anitta e o Francisco. Não há diferença. Eu só comento que é um pouco... Não. É uma missão para uma luta. Não. A gente tem que fazer a diferença. Sim. A gente se uniu com pessoas queridas. Não. Foram poucas famílias no início. Sim. E hoje temos 60 e poucos, como a Vivi disse. Não. Mas a gente não estaria aqui se Sim. mais famílias não se agregassem a nós e não lutassem conosco para que daqui a alguns 10 anos, Jonas, quem sabe, as nossas filhas com Eric, Lucas, Sim. entre outros tantos, a Leandra, vários, possam estar fazendo lives, possam estar tocando um violino, como a Florença faz, sendo professor de educação física, como o Guga, entre outros tantos. A minha filha vai até onde ela quiser ir. E a gente vai dar asas para eles voarem. A Dora, a Anitta, o Francisco. Essa é a minha missão como mãe. Gratidão, Gilca. Obrigada, Jonas, Vivi, todos que nos acompanharam. A gente está aqui para fazer a diferença no sentido de ajudar a um mundo ser um pouco melhor, um mundo ser igual, porque todos somos diferentes e temos direitos.
obrigada, gente. Obrigada. Manda beijo. Beijo, Dora. Beijo, Adri. Dá oi pra Dora. Olha quem chegou. Aí, Aruru. aruru, Aruru. aruru. Dá oi pra turma, pessoal. Ó. Vivi, contigo agora. Agora tu vai? Agora ela vai. Olha só, não posso deixar de destacar também a presença hoje, né, na nossa live, de uma parceira muito querida, que é a Marileia Bastiani, nossa colega aqui da área de educação de Gravataí. Está sempre junto com a gente, né, nos nossos projetos, sempre junto, muito unida. E a Fabiola também, né, não tinha visto ela no começo, mas acho que ela apareceu aí depois. E também a nossa super parceira, a Aline Estreda Silva, a Simone Schneider, a Silvia Pintos, a Ferreira Kelly, a Michele Sena, a Mari Cirangelo, o Victor Baglione, a Cristiane Silva, a Ana, mãe da Lulu, não tinha visto ela também, agora eu achei ela no meio aqui das pessoas. A Shirley Correia, a Eva Jussani, o Vicente também, o Vicente está nos acompanhando, o presidente da FAD de Porto Alegre, participou com a gente de uma live emocionante, adorei a live que o Vicente e o Fernando fizeram. Ai, lembrei de uma coisa, a Adriana, né, na descrição dela, está dizendo que ela é a colorada do grupo. E eu estou representando as gremistas do grupo, né? As pessoas, né, ganhadoras do grupo. Então, eu sou gremista, tá? Junto com o Fernando, que é um gremista, né, com síndrome de Down e assumido e super despachado. A Camille Farias, o Marco Stay, a Sinara Souza, que é uma colega aqui de Gravataí também, muito querida, professora também. A Pro do Francisco, irmão da Dora, tá aí com a gente. A Fabiola, já falei, né? A Fabiola é nossa queridona. E a Gi Silva também. Gente, muitos comentários. Eu vou fazer que nem o Afonso fez e eu xinguei ele. Tem muitos comentários, não vou conseguir ler todos. Mas o pessoal do grupo lê depois os comentários. Se tiver alguma pergunta, a gente tenta responder, né? Eu não vi nenhuma pergunta direcionada a Gilca, mas se tiver alguma coisa direcionada a ela, a gente repassa a pergunta, né, Gilca? Pode ser? Eu vou dispor para responder. Ah, show. E muitos comentários, assim, dizendo que a live tá legal, tá descontraída, tá assim, muito legal. As minhas considerações finais, eu fiz aqui uma anotação, né? E o meu recado vai para os pais que estão assistindo, os pais com filhos em idade escolar, né? E aí eu me incluo também nessa minha recomendação, porque eu sou prof, mas eu sou mãe também, eu passo as duas coisas, né? A questão de ser prof e ser mãe, passo as duas situações aqui em casa. Então, assim, ó, gente, a gente vai ter que se acalmar, tá? Não adianta a gente se estressar, não adianta a gente piorar a situação, né? Porque a gente já está vivendo um momento difícil, não está sendo fácil para ninguém, né? Então, assim, ó, a gente não pode fazer das atividades dos filhos da gente mais um tormento, mais um motivo de angústia, né? A Gilca, que entende muito bem dessas questões comportamentais, a gente já está nesse momento complicado, ainda vem aquelas atividades, e a gente torna aquilo ali um tormento, né? E deixa visível para o filho. O momento já é tenso demais. E assim, ó, para os pais também não se sentir culpado. Eu falo com algumas pessoas do grupo, né? Ah, mas eu não consigo ensinar o meu filho. Eu não consigo. Como é que os professores conseguem fazer certas coisas? Eu não consigo fazer entrar na cabeça dele. Não se sinta culpado, porque a gente, né, mães, né, muitas mães não têm esse tipo de conhecimento, não tem o traquejo do professor, né, não tem a didática, as ferramentas que o professor tem para poder ensinar, né? A gente vai fazer o que a gente consegue, o que a gente dá conta, e o que a gente não der conta vai ficar para o outro ano, gente. Não adianta a gente querer que esse ano os filhos da gente dê conta de coisas que, né, presencialmente, muitas vezes eles não teriam condições. A gente sabe que a gente tem um prejuízo, os nossos filhos, eles têm um prejuízo
cognitivo, uma defasagem cognitiva em relação às outras crianças que não têm, né, a deficiência. Então, eles já têm essa defasagem. A gente já tem que reforçar, que nem a Gilca falou, né? A Laura também comentou lá que a questão da repetição, né? A gente tem que estar sempre reforçando. Não, a Carla está colocando, eu não consigo, acho que ela está dizendo, eu não consigo não me culpar. Não faz isso, Carla, vai ser Eu vai conheço ser pior, ela, eu acho. vai ser pior para a Leandra. Tá? Então, a gente tem que fazer o que é possível, né, e fazer bem feito, respeitar o tempo de concentração do filho da gente. Isso foi dito pela Fábio na live dela, Fábio, psicopedagoga também, que eu achei muito legal a fala dela, né, dizer que a gente tem que criar um ambiente dentro de casa para que o aluno se sinta um pouquinho, né, fazendo parte do espaço escolar, aquele momento de aprendizagem. Não adianta tu sentar com teu filho com o celular na mão, ele não vai aprender, tu não tá dando importância para aquilo que ele tá tentando fazer, né? Ele tá vendo que tu tá ligado em outras coisas. Então, a Fábio falou muito bem isso aí, né? E não esqueça, ele não tá na sala de aula, ele tem à volta, né? O filho da gente tem na volta dele vários estímulos que numa sala de aula ele não tem. Ele vai correr para a televisão, ele vai querer ir para o escorregador, ele vai querer ir para os brinquedos dele, porque ele está próximo, ele não está no ambiente escolar, então a gente tem que fazer o cantinho dele, né? Senta junto com teu filho, cria um ambiente, acompanha, pergunta como é que está sendo os maiores, como é que está sendo as aulas, né? Se estão conseguindo acompanhar, o que a gente pode ajudar, mostra que tu tem interesse pela educação do teu filho, porque as coisas têm o valor que a gente dá para elas, né? Eu sou muito assim, desse pensamento. Se tu não der valor para a escola, não der valor para a educação, ai, professor, te mandou um monte de folha, tu vai sentar lá e já vem a professora com essas atividades difíceis que eu não consigo, o teu filho vai absorver aquilo ali que tu tá passando. E aquilo ali não é bom, tu não tá dando valor, né, devido. E a última coisa que eu quero dizer, né, vamos aproveitar esse momento, já que a gente não pode mudar o que está acontecendo, vamos aproveitar para criar memórias inesquecíveis de afeto com os filhos da gente. Né? A gente tem lições de sentimento, lições de vidas que a gente pode estar aproveitando esse tempo que a gente tem maior em casa com eles para dar conta disso. O meu filho aprendeu na pandemia a fazer o número 2 sozinho. Então, eu estou muito feliz, porque ele tem 7 anos, né? E ele fazia apenas o número 1 sozinho. Agora ele está fazendo o número 2 sozinho. E agora a gente vai à luta para ele aprender a se limpar sozinho. Então, essas aprendizagens, elas são aprendizagens para o resto da vida. E é esse tempo que a gente está tendo agora, é que a gente tem que aproveitar para fazer esse tipo de aprendizagem, né? Enfatizar isso. E não ficar só em cima da questão do conteúdo, e alfabetização, e leitura, não que não seja importante. Mas a gente tem que aproveitar esse tempo para essas aprendizagens significativas. Tá? É isso que eu queria deixar de considerações finais, tá? Um grande abraço, muito obrigada a todos que participaram, né? Eu vi que o marido da Adri mandou um beijo para ela, disse que está muito orgulhoso, meu marido também está assistindo, também quero mandar um beijo para ele. No caso, com o Henrique. É que a gente tá com uma pessoa, né, que ela é do comportamento de casal ali, a gente tem que estar toda, né, com os coraçãozinhos. Ah, não, a Gigi já me conhece bem, ela sabe. Ela analisa. Para a terapia funcionar da Dora bem, a terapeuta tem que conhecer toda a família, né, Gigi? É verdade. Necessário. Tá bom, então. Tá certo, gente. Eu agradeço aqui de coração a participação de todos nessa live. Agradeço primeiramente a participação da Gilca. Suas palavras foram fundamentais para nos inspirarem a construir uma sociedade melhor, que começa pela educação e lá no serzinho pequeno que cresce e vai até a próxima geração. É assim que nós queremos preconceitos e paradigmas. Agradeço a Adri por tudo, Adri, agradeço. Vivi, agradeço a tua participação, estendendo a nossa mesa a você até aí de casa, participando e acompanhando com muito carinho, porque nós somos a família Dá um Chute no Preconceito. Uma boa noite a todos, muito obrigado. Quarta-feira tem mais, hein? Quarta-feira que vem tem mais. Quarta-feira tem mais. Quarta-feira tem mais. Fique com a gente, nos acompanhem. Tem mais.